Bom dia, boa tarde a todos. E hoje nós, com muita alegria, estamos lançando aí o episódio 2.2 do Escutatória. E 2.2 por quê? Porque foi tão legal a repercussão do tema anterior, um salvo em Jesus, ele pode perder a salvação? Que nós decidimos fazer aí um 2.2 com outros convidados, com outros pontos de vista, e tá bem legal. Quero agradecer a você por estar nesse canal e que você possa aprender, meditar e ter um tempo de escutatória. Bora! Olá, queridas e queridos, passando por aqui para expor o que penso a respeito da questão aí colocada sobre se um salvo ou uma salva perdem a salvação. Bom, no meu modo de entender, e segundo o que creio e o que também entendo da interpretação bíblica, não. Primeiro porque quem deseja salvar a criação toda, o universo todo, é Deus, incluindo tudo, absolutamente tudo que tem vida. E, para que fosse assim, ele sacrifica o próprio Filho, para ficar bem claro que esse é o desejo dele, salvar todas e todos, sem nenhuma exceção. E creio de todo o meu coração que um gesto simples, singelo, único, de flerte com Deus é suficiente para que Deus inscreva no livro da vida. Oi, tudo bem? Sou o pastor Berlofa, estou aqui mais uma vez nesse ambiente a convite e me proporam gravar um tema falando sobre salvação e perda de salvação. A salvação, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando o assunto é salvação é que salvação é um movimento na eternidade e não um movimento aqui neste espaço-tempo que nós conhecemos, nesse cronos. Eu sei que às vezes você tem a lembrança do dia tal, da hora tal, onde você levantou os seus braços e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E claro, esse foi um dia que você compreendeu a salvação na sua vida e está tudo certo, tá bom? Mas agora nós precisamos pensar que quando estamos falando de salvação, é um movimento de Deus para nós. E Deus é eterno. Deus não está preso a um tempo, a um começo, um meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 da carta que ele escreve, da primeira carta que ele escreve, ele deixa muito claro que o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, que nos redimiu da nossa maneira errada de viver, segundo o apóstolo Pedro, esse precioso sangue já tinha efeito sobre nós antes da fundação do mundo. Leia 1 Pedro 1,19 e versículo 20. O apóstolo Pedro é bem específico que o sangue que nos redimiu já tinha efeito antes da fundação do mundo, mas nos foi revelado nos últimos dias na cruz de Jesus em favor de nós. Então a cruz aconteceu antes da fundação do mundo. Assim como diz um grande pastor amigo, antes que Deus disse haja luz, ele disse haja cruz. E essa cruz aconteceu muito antes da primeira pessoa a existir na eternidade. Agora, a crucificação, isso sim aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás no Gólgota, revelando no Cronos
um movimento da eternidade. Então, sendo um movimento da eternidade, nós não podemos ficar pensando salvação como algo que chega ou algo que vai. Ah, eu ganhei agora, mas eu perdi ali na frente. Esqueça isso. A salvação não depende de você, nunca foi sobre você, é sobre o Salvador. É sobre aquele que nos redimiu, e ele nos redimiu antes da fundação do mundo. E lembrando das palavras do nosso mestre, em João capítulo 6, ele diz que todos que o Pai me der, e ele também conclui que o Pai deu todos a ele, todos virão a mim, e nenhum será lançado fora. Essas são as palavras de Jesus. Então não pense mais nessa salvação como algo aqui, ali. Pense na salvação como essa dádiva de Deus, direto da eternidade. E sendo da eternidade, você não conseguiria adquiri-la ou perdê-la aqui nesse espaço-tempo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Olá, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família também. Certa vez, o Senhor Jesus, ele disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. O Senhor Jesus, ele é o caminho para a salvação. E toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, das suas falhas, toda pessoa que busca na fonte, busca em Jesus mudar de vida e crê que Ele é o único e suficiente Salvador, então recebe a salvação. Existe na Bíblia também, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, um texto muito conhecido e muito maravilhoso, que fala de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, um homem que era pecador, e a Bíblia fala que Jesus disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele veio buscar e salvar os pecadores, os sofredores, aquilo que aos nossos olhos estava perdido, para Jesus nunca esteve. Então, se você crer no Senhor Jesus, se você buscá-lo como seu Senhor e Salvador, você vai assim alcançar a salvação, buscando na fonte que é Jesus, o único caminho. Eu sou o Padre Diego Queiroz, da Paróquia das Santas Missões. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família. Olá, meus queridos, aqui é o pastor Rogério Guzmão. Uma grande honra participar dessa escutatória do meu amigo Alessandro Portugal e debatermos sobre um tema interessantíssimo. O crente perde a salvação? Será? Eu creio que não, pelo seguinte motivo. Nós temos a concretização da promessa de Jesus Cristo que está em João capítulo 5, versículo 24, quando ele diz: olha, eu lhes asseguro, quem ouve e quem crê naquele que me enviou será salvo. E essa promessa que Jesus Cristo está dando, ele não diz que é por um momento, mas diz que é para a eternidade. E ele assegura isto, ele assina embaixo como um advogado que garante aquele contrato que ele está firmando com você, de que isso vale para a eternidade, não é uma coisa passageira. E ele está assegurando aquilo que foi dito por Zacarias, lá no capítulo 3, versículo de 8 a 9, daquele que viria para limpar o pecado da terra em um só dia. Ou seja, na minha visão, o crente, aquele que crê, ele não perde a salvação. A única condição de que a Bíblia nos fala a respeito de você perder a salvação é a apostasia. E isso não tem perdão para Deus. As outras coisas, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, João capítulo 5, versículo 24, assegura isso a você, que isso será para a eternidade. E Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, diz que você é salvo pela graça, é dom de Deus, não pertence a você, mas pela graça de Jesus Cristo é que você foi salvo, e isso não tem como o inferno tomar ou quebrar, porque Jesus Cristo
é o advogado dos advogados. Deus te abençoe. E essa discussão continua. É possível perder a salvação ou não? Eu particularmente acredito que a salvação ela é passível de perda. E vou dar apenas 3 exemplos e vou encerrar o assunto, mesmo porque é uma discussão que vai muito além dessas simples colocações. Aliás, estou dizendo e gravando isso nem para te convencer acerca da minha opinião, mas apenas para marcar um posicionamento meu. Primeiro, entendo que a salvação pode ser perdida porque Paulo fala para desenvolvermos a salvação. E se ela é passível de desenvolvimento, de crescimento, de uma ampliação, ela é passível de perda. Se nós não fizermos isso, ficaremos aqui pequenos, nanicos e não vamos crescer na salvação em Cristo. Segundo lugar, entendo que a salvação é passível de perda porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém pique a sua coroa. A gente só guarda aquilo que é passível de perda. Salvação, ela pode ser perdida. E em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Óbvio que são pensamentos simplistas, mas deixa aqui o meu posicionamento. Parabéns, pastor Mozão, pela iniciativa. Um abraço, querido amigo. Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Renato Borges, pastor da Igreja Raiz, e hoje vamos comentar sobre o tema: é possível perder a salvação? De um lado, calvinistas acreditando que Deus determinou tudo, inclusive quem vai ser salvo, quem vai se perder. Mas não é possível perder a salvação porque Deus determinou. Não é algo que você pode ter hoje e perder amanhã. Do outro lado, arminianos acreditando que Deus permitiu algum tipo de escolha ao ser humano. Por isso, o ser humano pode, sim, hoje crer e amanhã negar a fé. E aí seria o efeito da perda da salvação. Mas perder a salvação pode soar mal o termo, porque perder você perde uma carteira, perde um valor, perde um celular, mas é como se você tivesse enxertado em Jesus Cristo. Não é algo exterior ao seu corpo, é algo que você está firme, em que a presença, o selo da salvação que é o Espírito Santo habita em você. Nem nossos pecados vão nos afastar do amor de Jesus Cristo, porque a nossa incapacidade de nos mantermos segundo a lei, em santidade, segundo a lei de Deus, faz com que o nosso Senhor e Salvador, ele venha se entregar por amor no seu sacrifício redentor. Então, a nossa salvação, ela não é uma obra humana, é uma obra de Jesus Cristo. Mas implica em que a gente tenha que acompanhar o Senhor em sua fé, em crer em Jesus Cristo. Um tema que eu abordo muito sobre a defesa da fé contra falsos líderes religiosos, tem que se cuidar sobre esse tema. Maus líderes religiosos podem usar do artifício de dizer que você não foi determinado para ser salvo e te expulsar da igreja. Por outro lado, um outro pastor abusivo pode dizer que o seu pecado, ou se você desobedecer o seu líder, sua cobertura espiritual, você também vai perder a fé. Então isso é duas falácias mentirosas. Ninguém perde a fé em Jesus Cristo, a não ser que abandone e vire as costas para a fé que um dia acreditou. Essa é a minha opinião. Deus te abençoe muito. Olá, graça e paz. Estou passando aqui para agradecer o convite em participarmos, desse debate. E eu queria deixar aqui alguns textos pontuais a respeito do tema ao qual nós estamos discutindo, Uma vez salvo, sempre salvo? Ou pode um cristão perder a sua salvação? Temas polêmicos, mas relevantes para os nossos dias. Eu quero deixar primeiramente um versículo muito conhecido nosso, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus ele já faz o convite, ele dá esse convite a todos, E a salvação é através de Cristo Jesus, Através da sua morte, através da sua ressurreição, recebendo Ele como nosso único Senhor Salvador das nossas vidas, nós recebemos automaticamente a nossa salvação. Mas o tema desse debate pode, um cristão perder a sua salvação? Pode, Aparado pela palavra do Senhor, pelas Escrituras, ela pode. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, fala que a salvação é graça, é dada por Deus através de Cristo Jesus. A salvação é graça, mas para nós sermos salvos, nos custará tudo. Nos
custará tudo, nos custará perseverança, nos custará entrega diária, uma constância. A Bíblia era sempre pontuando a respeito de permanecer, de prosseguir, de vencer, né? Então nós entendemos que um cristão ele pode se perder a sua salvação. Não significa que ele aceitou a Jesus Cristo, ele está salvo. E ele pode ver a sua vida fora dos princípios do Senhor, que é totalmente errôneo, né? Pensarmos dessa maneira. Eu entendo que quando você recebe Cristo Jesus sobre a tua vida, você está se transformando, né, numa nova criatura, uma nova pessoa. Como diz lá em João capítulo 3, né? É nascer de novo, é nascer do Espírito, nascer do Senhor. E você precisa permanecer. Nós temos um corpo carnal, né? Mas com essência espiritual. E nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque se você alimentar a sua carne, automaticamente você vai estar fora dos propósitos do Senhor. Você alimentando o teu espírito, automaticamente você vai estar dentro do propósito eterno do Senhor. Então, para nós terminarmos aqui também, Mateus diz assim, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu entendo que a salvação ela é graça, mas para nós permanecermos salvos é uma condição, é condicional. Nós precisamos todos os dias matar a nossa natureza carnal, matar o nosso desejo, muitas vezes que a nossa carne quer nos levar ao pecado. O pecado ele nos afasta da presença do Senhor. O pecado ele cria uma barreira entre nós e o eterno. Então, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu entendimento a respeito do tema qual está sendo abordado, respeitando, lógico, as opiniões de todos, mas eu entendo, comparado pela palavra do Senhor, a salvação é graça, ela é dada a todos. Aqueles que aceitaram a Cristo, você vai ser salvo, mas para você se manter salvo, exigirá de você permanência, exigirá de você uma condição, exigirá de você esforço, sim, para que você possa permanecer nele. E João também quis dizer assim, se você permanecer nele, automaticamente as palavras e a presença dele também permanecerão em você. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Olá, paz a todos. Bom, a questão é se o cristão pode ou não perder a salvação. Bom, eu escolhi Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Paulinho, o que tem a ver? Eu estou falando sobre perder a salvação ou escolher. Se você pode escolher ou não abrir a porta, do meu ponto de vista. Então você pode escolher ou não ir até o fim. É óbvio que existe um monte de coisa que nós poderíamos falar a respeito disso, e é óbvio que para todos os pontos existem passagens bíblicas que afirmam. Eu não consigo crer num Deus que predestina alguém. Então, obviamente, no meu ponto de vista, eu posso sim perder, se eu quiser. Se eu quiser ir até o fim, combater o bom combate, acabar a minha carreira e guardar a minha fé, obviamente, eu posso não ir até o fim. Então, eu posso perder. Então, esse é o meu ponto de vista. Paz a todos. Olá, eu sou o pastor Bruno Jardim e é uma alegria estar aqui no canal Escutatória para estar compartilhando o seguinte tema: o salvo em Jesus pode perder a salvação? E antes de responder essa pergunta diretamente, a gente precisa considerar 3 coisas. A primeira delas é: de que nós somos salvos? Há várias respostas possíveis e todas elas estão relacionadas entre si. Mas de todas, as que eu acho que mais sintetiza é que somos salvos de nós mesmos. Nós deixamos de viver uma vida centrada em nosso próprio umbigo para viver para Deus e para o nosso semelhante. E o resultado de uma vida autocentrada, em si mesmada, é a ira justa de Deus. Por isso que é certo também afirmar que somos salvos da ira de Deus.
porque o combustível que alimenta as chamas do inferno é o combustível do fogo do egoísmo. Portanto, também é certo dizer que somos salvos do inferno, mas a essência de que nós somos salvos é de nós mesmos. E a segunda coisa importante é, por qual meio somos salvos? Ora, a Bíblia vai dizer em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não haveria nenhum outro meio eficiente para nos salvar de nós mesmos, senão a graça que vem do amor de Deus. E o terceiro ponto é, para que nós somos salvos? Ora, entender o propósito da salvação é entender o objetivo final, que tem a ver com revelar ao mundo o amor de Deus através de nossas obras. Porque a mesma passagem que diz que somos salvos pela graça, independente das obras, também diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. As obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Esta graça em nós operada deve resultar em ações de graças. Portanto, não há uma salvação fora da pessoa de Cristo. E a salvação oferecida por Jesus não se limita à alma, mas ela abarca também a nossa existência quanto a nossa essência. É Ele que nos salva em todos os sentidos possíveis. É Ele que nos livra, nos poupa, nos cura, nos beneficia. E para responder a pergunta se um salvo em Jesus pode perder a salvação, uma vez entendendo todo o sentido, ou seja, de que nós somos salvos, como e para quê, no como é possível perceber que definitivamente não há como perder a salvação, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. E em Romanos, Paulo vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. Salvação não se perde, porque simplesmente ela não se conquista, ela é dada. Deus abençoe a sua vida, e a minha oração é que você viva nesta graça, confiando em todo o esforço já feito por Jesus e vivendo de forma plena a sua salvação, hoje na existência, para a eternidade.